Boa tarde, caros estudantes. Na aula de hoje de História, nós continuaremos a falar sobre o mundo ameríndio, ou seja, sobre a América indígena, a história americana anterior à ocupação europeia. Especificamente nessa aula, nós iremos tratar sobre o Brasil pré-colonial, né? Então, o Brasil anteriormente à colonização, né? O Brasil pré-cabralino, como também é conhecido esse período, o Brasil indígena. No caso, é importante nós ressaltarmos, né, que ao falar de Brasil nesse momento, nós estamos nos referindo ao território brasileiro. Então, o território que hoje compreenderia o Brasil. No momento que nós iremos tratar, não existia a noção de Brasil como um país unificado, nem uma identidade brasileira, nem nada do tipo. Na verdade, vai demorar muito para isso se formar, né? Nós podemos falar, talvez, de Brasil no sentido contemporâneo, lá para o início do século XIX apenas. Então, quando eu me referir a Brasil, eu estou falando sobre o território brasileiro, já que não havia uma consciência, uma brasilidade nesse período que nós estamos tratando. Então, como que nós podemos compreender a história do Brasil indígena? Então, há milhares de anos, né, nós já temos a ocupação de pessoas no território brasileiro, né? Estima-se que por volta de 12 mil anos, que foi quando o fóssil mais antigo do Brasil, né, a Luzia, foi encontrada, que é considerado o marco da ocupação humana no Brasil. É claro que novas investigações, novas pesquisas podem mudar um pouco esse eixo. Inclusive existem novas pesquisas, né? Até algumas teorias que estimam que 30 ou 50 mil anos atrás já havia habitantes no território brasileiro, assim como no território americano. Como nós já vimos também, essa parte da pré-história americana, ela ainda não está concluída, né? Ainda existem muitas incertezas, muitas lacunas a serem preenchidas. Mas então, partindo desse pressuposto, né, nós podemos considerar que a história do Brasil indígena ela poderia começar mais ou menos entre 15 e 20 mil anos atrás, né? Então, por volta desse período, nós vivíamos o chamado período Pleistoceno. O período Pleistoceno é uma era geológica, né? Então, é uma era geológica que diz respeito a uma série de aspectos da Terra, na questão física, na questão ambiental, na questão dos animais e plantas que viviam também, que são bem características desse período, né? No caso, o Pleistoceno é o que nós conhecemos como Era do Gelo. Então, nesse período do Pleistoceno, nós temos os primeiros habitantes do Brasil. Por serem nômades, eles migravam de lugar para lugar, caçando e coletando e também vivendo em cavernas, e que já dominavam também ferramentas, sobretudo instrumentos de pedra talhada e de ossos de animais grandes. Nesse período também, esses habitantes eles teriam convivido com a chamada megafauna, né? Megafauna brasileira, que são os grandes mamíferos da época da Era do Gelo. Costumeiramente, costuma-se chamar esses primeiros habitantes do território brasileiro de paleoíndios, ou seja, índios antigos, ou os ancestrais dos indígenas modernos. Então, eles eram comunidades pré-históricas que teriam originado posteriormente os indígenas. Então, esses paleoíndios, eles eram nômades, caçadores-coletores e conviviam muitas vezes com a megafauna brasileira nesse período que vai de cerca de 20 até 12 mil anos atrás. Aí depois nós temos o chamado período Holoceno, né? O período Holoceno é quando a Era do Gelo ela já se encerra, nós temos o aquecimento do planeta e mais ou menos a configuração do mundo no formato que ele possui atualmente. O Holoceno ele costuma ser dividido em 3 grandes fases, que é o Arcaico Antigo, que vai de 12 a 9 mil anos atrás, onde predominavam os caçadores e coletores e onde nós temos também o surgimento dos chamados povos ou sociedades dos sambaquis. O que são os povos ou sociedades dos sambaquis? São um povo indígena que habitou no Brasil há muito tempo, há milhares de anos, e que deixaram como legado um amontoado de conchas nas regiões ribeirinhas e litorâneas, que são chamadas de sambaquis, em tupi mesmo, né? Sambaqui significa amontoado de concha. Ainda não se tem muita certeza do porquê que eles faziam isso, eles viviam muitas vezes da pesca e consumiam moluscos, mas eles enterravam
e amontoavam esses moluscos sempre em uma região comum. Ainda não se tem muita certeza do porquê eles faziam isso, né? Alguns estimam que havia inclusive uma certa uma função religiosa, alguns até afirmam que poderia ser uma espécie de muralha e outros afirmam que aquilo servia para demarcar a localização de um determinado local, né? Então nós temos alguns sambaquis, eles são realmente muito grandes, chegando a ter metros de altura, né? Alguns atingiam até mesmo 20 metros de altura. Muitos acabaram se perdendo, tanto porque eram regiões litorâneas e com o aumento do nível do mar, elas foram inundadas e também, né, pela extração, né? Já que as conchas elas têm calcário, né? Elas têm uma série de produtos que têm valor econômico, ou mesmo a destruição também ao longo do tempo, né? Comparado com antigamente, sobraram poucos sambaquis, mas ainda eles podem ser encontrados em algumas regiões litorâneas e também em algumas regiões próximas de rios. Depois nós temos o chamado Arcaico Médio, que vai de 9 a 4 mil anos atrás, e o Arcaico Recente, a partir de 4 mil anos atrás, em que nós temos o surgimento das práticas agrícolas e o desenvolvimento de cerâmica em alguns lugares, né? Então essa que seria a periodização da pré-história brasileira, né? Daí o Arcaico Recente, ele iria até a época dos descobrimentos, né? Até 1500. Então, por volta desse período, né, nós vamos ter o surgimento dos indígenas brasileiros. Então, quais que eram as principais características dos indígenas brasileiros? Primeiramente, é muito complicado falar nesses termos, pois havia uma grande diversidade de indígenas. Estima-se entre mais de 5 milhões de pessoas teriam ocupado o território brasileiro antes do descobrimento e eles formavam centenas de comunidades, cada uma com língua própria, com religião, costumes próprios. Mas em geral, os indígenas brasileiros, eles costumavam ser divididos em sociedades nômades e seminômades, né? Então, nômades que viviam da caça e coleta e seminômades que eles se deslocavam, mas não com tanta intensidade, até a formação das aldeias, né? Com o surgimento da agricultura, nós temos a formação das tribos e das aldeias no Brasil antigo, né? Então, acredita-se que já por volta do Arcaico Recente, né, a partir de 4000 a.C., nós temos o surgimento das primeiras tribos, que era a unidade básica da sociedade indígena. A tribo, no caso, ela era pautada no sistema de clã, então geralmente o ancião, o mais velho ou a mais velha é que tinha o poder político e imperava muitas vezes a divisão natural do trabalho, ou seja, funções atribuídas conforme sexo e idade. Então, homens e mulheres tinham funções diferentes, assim como jovens e velhos também tinham funções diferentes. O que unia, no caso, os membros de uma tribo eram os vínculos de linhagem e parentesco. Então, as relações de parentesco é que imperavam, né, como uma forma de organização da sociedade indígena nesse primeiro momento. E muitas vezes as relações de parentesco também eram pautadas em mitos, né? Então, em ancestrais míticos que viveram um período em que os seres humanos eram imortais ou se transformavam em animais. Variava muito de cultura para cultura. Outras características que nós temos também diz respeito à questão de que esses povos indígenas eles não se organizavam territorialmente. Ou seja, a coisa mais complicada de fazer um mapa das tribos indígenas no período pré-colonial é justamente porque não era a organização territorial que unia esses povos, era o parentesco. Então, às vezes, por exemplo, havia uma aldeia em um determinado lugar e uma outra aldeia a quilômetros de distância. Elas podiam estar distantes, mas elas se viam como uma só, né? Como membros de um mesmo grupo, por conta dos vínculos de parentesco. A maioria dos povos indígenas não tinha domínio dos metais, embora da cerâmica muitos tenham se desenvolvido, muitos viviam da caça e coleta, e também tem as sociedades agrícolas que cultivavam milho, mandioca, batata, feijão, abóbora, amendoim,
entre outros produtos que até hoje fazem parte da culinária brasileira. Os povos agrícolas em geral praticavam a chamada coivara, que é a queima do campo para o plantio, né? Então as cinzas iriam fertilizar o campo e assim seria apta para o plantio. As uniões políticas ocorriam muitas vezes por casamentos, então casamentos eram feitos por aliança, e muitos indígenas também praticavam a guerra, né? A guerra, ela auxiliava tanto na conquista de territórios, como também demonstrava bravura, né? Então, o prestígio era uma forma, podemos dizer assim, de poder que existia nas sociedades indígenas, né? Ao contrário das sociedades modernas em que nós temos um poder centralizado, as sociedades indígenas, elas valorizavam o prestígio, muitas vezes. O prestígio, então, eram aqueles que se destacavam em grandes feitos, eram aqueles que tinham maior controle da sociedade. Em geral, os caciques, que irão se tornar grandes líderes, né, que vão ser responsáveis pela liderança de várias comunidades, de várias aldeias, eles geralmente eram aqueles que tinham maior prestígio. O grande problema do sistema de prestígio é que muitas vezes, como ele é pautado no prestígio, aquele que é o mais prestigiado é sempre esperado que ele faça algo maior, até que ele pode acabar morrendo tentando um grande feito. Em grande parte por conta disso, as sociedades indígenas em geral elas não eram centralizadas, elas não tinham um poder fortemente centralizado, salvo em alguns raros momentos que nós iremos ver posteriormente. Além do mais, muitos indígenas praticavam também a chamada antropofagia. Antropofagia é o nome que se dá ao chamado canibalismo. No entanto, o canibalismo indígena, ele tinha uma função ritual, já que numa guerra, muitas vezes os prisioneiros, eles eram devorados posteriormente. E não era qualquer um que era devorado, eram aqueles que mais se destacavam, os mais bravos, os mais poderosos, eram eles que iam ser devorados, pois em muitas religiões indígenas acreditava-se que comer a carne de um grande guerreiro faria de você um grande guerreiro, ou seja, você absorveria as qualidades desse grande guerreiro. Aqueles que eram covardes, aqueles que não lutavam tão bem, em geral não eram devorados, né? Pois como havia essa crença de que ao comer a carne de uma pessoa você absorveria as virtudes dela, então só buscava-se pessoas que teriam virtude, né, que seriam mais valorizadas, seriam mais que teriam maior bravura, maior coragem, maior habilidade de combate. Estima-se que havia de 3 a 6 milhões de habitantes em 1500, organizados em mais ou menos 1.500 povos. As primeiras sociedades indígenas, as mais antigas, podemos dizer assim, elas deixaram uma série de vestígios para que até hoje nós podemos contemplá-los, né? Muitos desses povos indígenas, embora eles não possuíssem um sistema de escrita necessariamente, eles tinham uma série de símbolos que poderiam ter função ritual, mas que também poderia servir para a comunicação. Então eles deixaram vários símbolos, principalmente em litóglifos, que são escritas na pedra, como nós temos na Cachoeira do Resplendor, no Pará, e a Pedra do Ingá também na Paraíba, vários desenhos e entalhações feitas em pedra de vários símbolos, muito dos quais até hoje não foram decifrados, e também geóglifos, que são desenhos na terra, que nem as linhas de Nazca no Peru. No Acre mesmo nós encontramos vários geóglifos que foram deixados por esses indígenas ancestrais. Nós também teremos posteriormente o desenvolvimento de civilizações que vão ter grande manuseio da cerâmica. Acredita que na região da Amazônia, por volta de 1000 a.C., nós já vamos ter alguns assentamentos que irão prosperar e formar grandes sociedades posteriormente. As mais reconhecidas são a civilização marajoara. Ela viveu na ilha de Marajó, na foz do rio Amazonas, no que seria atual Pará, e que conhecia técnicas de manejo das águas, e também eles faziam cerâmicas, tanto para questões cerimoniais como para uso prático. Também, né, eles construíram várias urnas funerárias, né? Eles enterravam os mortos dentro de urnas. Alguns até dominavam técnicas de preservação, como se fossem múmias, podemos dizer assim, só que sem enfaixamento dentro dessas urnas funerárias, que eram enterradas, tigelas, vasos, enfeites corporais, estatuetas, entre outros aspectos. Eram populações ribeirinhas, então elas viviam à margem de rios, e inclusive
construíram suas aldeias na beira de rios, deslocando-se para aterros chamados tesos durante o período de cheia dos rios da bacia amazônica, né? Então, a civilização marajoara, acredita-se que a ilha de Marajó ela já teria sido lar de uma comunidade praticamente sedentária por volta de 1000 a.C., mas é lá por volta de 500, 600 depois de Cristo que nós vamos ter o desenvolvimento da civilização marajoara, né? Então vai ter o desenvolvimento da cerâmica, o desenvolvimento de diversos utensílios, além do fato de a civilização marajoara ter sido um dos primeiros cacicados da história do Brasil. Lembrando, cacicados é uma união de aldeias sob a liderança de um cacique, que poderia aglomerar dezenas de milhares de pessoas muitas vezes. Então o cacique, ele era como um líder, né, que tinha grande poder, embora era o prestígio que tornasse ele cacique, que acabava governando milhares de pessoas, né? Então os marajoaras formaram um grande cacicado mais ou menos por volta do ano 900 depois de Cristo. Não se sabe exatamente o que levou ao fim dessa civilização, se foi guerra, se foi alguma epidemia ou se foi uma migração mesma, né? E, sobretudo, muitos povos indígenas vizinhos dessa região da Ilha dos Marajós não compartilham as características culturais da civilização marajoara, então não se sabe exatamente o que ocorreu com eles. Outra civilização que se desenvolveu mais ou menos nesse tempo, também em forma de cacicado, foi a chamada cultura de Santarém, ou civilização tapajônica, pois ela teria surgido nas margens do rio Tapajós. E isso aí por volta do ano 1000, mais ou menos, eles já praticavam agricultura, cultivavam produtos como mandioca, milho, além de fazer comércio também com povos da região. Embora não haja certeza, alguns especialistas chegam mesmo a afirmar que os marajoaras e os tapajônicos chegaram a ter contato com os incas, um contato comercial com os incas posteriormente. Também eles produziam cerâmica que demonstravam bastante da riqueza cultural desse povo. Não se sabe exatamente também que fim levou a civilização tapajônica, né? Como que eles desapareceram. Tanto a civilização marajoara e a tapajônica, embora nós já saibamos algumas informações sobre elas, são muito pouco porque a arqueologia na Amazônia começou há poucas décadas. Então, de certa forma, é um estudo que ainda está se iniciando. Então, nós não sabemos, por exemplo, muito sobre a religião deles, sobre de onde eles se originaram, ou mesmo que fim eles levaram, né? Mas uma coisa bem característica é que os povos vizinhos dessas civilizações não compartilhavam de suas características culturais, né? Então, pode até ser que eles tivessem se mesclado com outros povos, mas ao mesmo tempo eles poderiam simplesmente ter desaparecido, ter morrido ou terem feito uma grande migração para um local mais distante, né? Não se sabe ao certo o que teria ocorrido com eles. No campo da organização social e cultural dos indígenas, nós temos a socialização das técnicas de produção, então não existia propriedade privada, em geral era uma grande coletividade, né? Então, basicamente, o que a tribo possuía era de consumo de todos os membros da tribo, né? Não havia uma noção de propriedade privada, a distribuição em geral era igualitária e, como eu falei, a divisão do trabalho por gênero e idade. Na maioria das sociedades, as mulheres faziam as atividades domésticas e agrícolas, enquanto os homens a guerra, a caça e a pesca, mas não somente, tá? Alguns povos da Amazônia tiveram mulheres guerreiras também, mulheres combatentes, tanto que o rio Amazonas, ele foi nomeado pelos espanhóis em grande parte por conta disso, pois as Amazonas são um povo da mitologia grega de mulheres guerreiras. Quando os espanhóis se aproximaram dessa região e viu mulheres indígenas guerreiras, eles acreditaram ser as Amazonas. Então era o rio das Amazonas que então se tornou o rio Amazonas. Outra característica é que, embora cada sociedade tivesse características próprias, a maioria era matrilinear, né? O que quer dizer matrilinear? Que a herança ela passaria de mãe para filho, né? Então, por exemplo, durante um casamento, o filho e o marido também, ele iria viver com a família da mãe, né? E, por exemplo, a descendência, no caso, né, o filho ele teria apenas a descendência da parte da mãe e não a descendência do pai. E também a herança, né, o nome, entre outras coisas, seriam passados pelo lado da mãe e não pelo lado do
pai. Eram sociedades matrilineares, embora não matriarcais, né? Matriarcais seriam sociedades no qual a mulher exerceria poder político, apesar de que há algumas evidências que podem ser estudadas que indicam que as mulheres tinham participação política também em algumas sociedades indígenas, o que é visível, por exemplo, em muitos mitos de criação em que mulheres é que criam o mundo. Por exemplo, entre alguns povos tucano, acredita-se que o deus criador foi uma deusa chamada Iebabelo, que criou todos os seres. Em outras comunidades também muitas vezes o papel da criação é atribuído a uma deusa. E mesmo entre os tupis antigamente, eles acreditariam numa deusa chamada Tupana, que seria a deusa do céu. No entanto, posteriormente, Tupana teria virado Tupã, né, uma figura masculina, né, que é o deus dos trovões da mitologia tupi-guarani. Então, o fato de, como a mitologia muitas vezes é um espelho da sociedade, o fato de ter uma deusa criadora pode indicar muitas vezes uma grande participação das mulheres nas atividades mais importantes, inclusive na política, no sacerdócio, entre outros exemplos. Mas, como eu disse, ainda há muito a ser estudado sobre o Brasil pré-colonial. A agricultura, no caso, não visava excedente, né? Então, produzia-se para autossuficiência, ou seja, para satisfazer as necessidades da tribo. Não havia inicialmente uma intenção comercial, embora os marajoaras, os tapajônicos e os cuicuro também, que nós vimos anteriormente, eles possivelmente praticavam comércio também. E no caso, né, a divisão das comunidades indígenas ocorria na habitação, que eram as ocas. Elas reuniam os membros de uma mesma família e o ancião, né, o mais velho, é quem tinha o poder nas ocas. Várias ocas elas podiam configurar numa tribo, que configuravam em aldeias, né? E no caso, um conjunto de aldeias é muitas vezes chamado de nação, mas não é nação no sentido moderno da palavra, tipo nação portuguesa, nação brasileira, nação espanhola. Nação, na verdade, é o nome que se dá a um conjunto de grupos indígenas que compartilham de idioma e cultura em comum. No entanto, muitas vezes os membros de uma mesma nação indígena não se viam como iguais, né? Eles não se viam como membros de um mesmo povo, pois, como eu disse, o que imperava eram as relações de parentesco. Então, às vezes, por exemplo, duas aldeias que eram potiguares, podemos dizer dessa forma, elas não necessariamente iriam se identificar uma com a outra, mesmo que elas compartilhassem um idioma e uma cultura comum. Se elas não tivessem uma relação de parentesco entre elas, elas não se viam como membros de um mesmo grupo. No campo religioso também é complicado tratar, né, sobre os indígenas, sobre a religião dos indígenas, pois eram vários grupos e muitas dessas religiões foram extintas sem deixar nenhum vestígio ou material escrito. Mas nós temos, por exemplo, principalmente crenças animistas e politeístas. Crenças animistas, elas são crenças no qual a natureza ela é vista como sobrenatural, ela é dotada de força sobrenatural e de espíritos que regem a natureza. Nesse caso, nós temos a presença de um sacerdote chamado xamã, ou no caso do Brasil, de pajé, que é o responsável por negociar com esses espíritos da natureza, né? Por exemplo, negociar para que haja chuva, para que haja uma grande fartura de peixes, para o cultivo, entre outras coisas. Então, a partir de um cerimonial, o pajé ele negociava com esses espíritos da natureza. Já em outras comunidades, como os Tupi-Guarani, por exemplo, nós temos o politeísmo, que é a crença em vários deuses que personificam as forças da natureza. Aí no campo político nós temos o chefe da oca em primeiro plano, depois nós temos o conselho, né, numa tribo ou numa aldeia, os anciãos de cada oca, eles formavam um conselho e tomavam a decisão coletivamente. Em sociedades mais centralizadas, como dos marajoaras e dos tapajônicos, nós temos os caciques, né, os caciques que lideravam várias aldeias, várias comunidades, e que era uma liderança maior. Geralmente o poder era eletivo também, né, o poder não seria hereditário. Quando um cacique morria, o conselho dos anciãos é que elegia um novo cacique, muitas vezes tendo em vista o seu prestígio, como eu falei anteriormente. Também imperava em algumas comunidades a poliandria e a poligenia.
A poliandria ou poligenia são duas formas de poligamia. Poligamia é quando uma pessoa ela pode se casar com mais de uma pessoa, né? Poligamia, então, é aquela situação, tipo das sociedades antigas, que um homem tinha 3 ou 4 mulheres, entre outras circunstâncias, né? A poligamia, então, é quando você tem mais de um parceiro, você é casado com mais de uma pessoa. No caso, a poliandria é quando uma mulher ela podia se casar com vários homens. E a poligenia é quando um homem podia se casar com várias mulheres. Era uma coisa também bastante comum entre muitas sociedades indígenas. Eles também tinham bastante conhecimento de astronomia e inclusive conheciam as constelações. A constelação do Cruzeiro do Sul teria sido identificada pela primeira vez pelos indígenas brasileiros, assim como os aborígenes da Polinésia. E eles mesmos também nomearam as constelações com base em animais da fauna brasileira. Depois, com o tempo, essa nomeação das constelações indígenas acabou se perdendo para nomeação grega, né, com os elementos da mitologia grega, mesopotâmica, entre tantos outros, que impera até hoje. No caso, como são muitos povos brasileiros, seria impossível trabalhar com intensidade todos eles, né? Mas nós podemos dividir esses povos brasileiros em troncos linguísticos ou grupos étnico-linguísticos. Grupos étnico-linguísticos são vários povos, várias comunidades que têm uma língua e uma cultura mais ou menos semelhantes, né? Então, no caso, existiam vários troncos linguísticos brasileiros, mas 4 eram os maiores, né? Os mais os que tinham mais comunidades, né? E também os que nós conhecemos melhor também. O mais conhecido de todos é o tronco Tupi-Guarani. Os Tupi-Guarani, eles teriam sido originários dos vales do Rio Madeira e do Rio Xingu, na Amazônia, e eles teriam ocupado o litoral brasileiro por volta de 1000 depois de Cristo. Sobre a organização social deles, eles eram bastante militaristas e expansionistas, então eles praticavam constantemente a guerra e eram canoeiros. Acredita-se que eles navegaram a partir dos rios Madeira e Xingu para chegar ao litoral brasileiro. Lá eles teriam expulsado os povos nativos e então se fixado no litoral. Tanto que quando os portugueses eles chegam ao Brasil, os primeiros indígenas com qual eles têm contato são os Tupi-Guaranis, com os quais os portugueses vão formar uma aliança num primeiro momento, né? Então os portugueses, como eles eram poucos, eles formam uma aliança com os Tupis-Guaranis, a troca de escambo em troca de pau-brasil, além também de algumas alianças militares. Eles originaram vários povos indígenas atuais, entre eles Tupinambás, Tupiniquins, Tamoios, Temininós, Tabajaras, Potiguaras, Caetés e Guaranis, né? Então, são vários grupos que pertencem ao ramo Tupi-Guarani. Eles eram agrícolas, plantavam mandioca, faziam cauim, que era uma bebida fermentada para uso cerimonial muitas vezes, também faziam cestos, redes, tapetes e eram, em geral, antropófagos, né? Ou seja, eles também eram canibais, mas no canibalismo que eu havia explicado anteriormente, no qual comer a carne de um grande guerreiro implicava em absorver a virtude desse grande guerreiro. No campo religioso, entre as religiões do Brasil pré-colonial, a que melhor conhecemos é a Tupi-Guarani, em grande parte por conta dos jesuítas, né? Missionários cristãos que vieram para o Brasil e registraram por escrito os mitos indígenas, muitos dos quais originaram o atual folclore brasileiro. Misturado com elementos europeus e africanos, nós temos o folclore brasileiro. Então, o deus principal seria o Tupã, né, que seria o deus do trovão. Embora anteriormente teria sido uma deusa, né, Tupã, Jaci, que é a esposa de Tupã, deusa da lua, né, diz que Tupã criou o mundo e Jaci embelezou o mundo, além de vários outros seres que nós vamos ter, né? Então nós teremos, por exemplo, o Caaporã, que era o protetor da floresta, né, que teria sido inclusive a base da lenda do Curupira. Nós teremos a Iara, que era a deusa das águas, que originou também o mito da Iara. Nós temos também o Ayangá, que era o deus dos mortos e do submundo, né? Os tupis, eles acreditavam que quando uma pessoa morria, a alma dela enfrentaria uma série de desafios e quando ela cumprisse esses desafios, ela chegaria a um paraíso chamado de Terra Sem Mal, né? Então eles acreditavam em vários deuses, muitos dos quais originaram o folclore brasileiro. Outro ramo importante também que nós temos no Brasil
colonização é o ramo Macro-G. O ramo Macro-G, acredita-se que eles teriam sido descendentes dos povos sambaquis. Então eles ocupavam o litoral brasileiro, mas que teriam sido expulsos pelos tupis e então forçados a migrar para o interior do Brasil, no Planalto Central. Eles não tinham uma relação tão boa com os tupis, inclusive os tupis chamavam eles de tapuias, que significa bárbaro ou inimigo, né? Os tupis não viam eles como semelhantes, o que é interessante notar, né? Que os indígenas eles também tinham conflito entre si, muitos conflitos na verdade, né? A ideia de uma paz entre os indígenas é uma ideia bastante equivocada que veio inclusive de estereótipos formados pelos europeus anteriormente. O que nós sabemos sobre os Macro-G, que eram chamados de tapuia, os portugueses depois absorveram também essa denominação, eles deram origem aos chamados bororós, botocudos, camacã, carajás, cariris, guatós, fúnios, gês, caiapós, caigangues, timbiras, panarás, suiás, choclengues, maxcali, ofaiés, puris, ricbactas e tarairus, né? Então são vários grupos indígenas que pertencem ao ramo Macro-G. E economicamente falando, eles viviam em aldeias construídas perto do rio, eram agrícolas também, mas também dependiam bastante da caça, da pesca e da coleta para sobreviver. Eles seriam, no caso, seminômades, né? Então eles seriam seminômades. Os Macro-G, eles eram, diferentemente dos tupis, né, que tinham uma aliança com os portugueses, eles eram muitas vezes retratados pelos portugueses e pelos outros europeus também, né, como holandeses e franceses, como bárbaros e selvagens, sem nenhuma organização social, né, o que é uma questão bastante errada, pois como vimos, os indígenas tinham uma organização social bastante complexa, só que pautada nas relações de parentesco. Aí, o terceiro maior grupo seria o grupo dos Caraíbas ou Caribes. Os Caraíbas ou Caribes, eles eram provenientes das ilhas do Caribe, né, nas Antilhas, como são chamadas, e que teriam navegado até a Venezuela e as Guianas, então se espalhados pelo norte da Amazônia. Eram muitos grupos também, né? Também não temos tanta informação sobre eles, mas o que nós sabemos é que as mulheres tinham grande poder sociopolítico nas comunidades caribes e também praticavam a antropofagia. Eram canoeiros, pescadores e muitas vezes seguiam uma vida nômade. Uma coisa característica é que foram índios caribes que tiveram o primeiro contato com os espanhóis, né? Na viagem de Colombo à América Central, né, ao Caribe, ele teria se encontrado com Tainos, né, que é um povo de origem caribe. Então os povos caraíbas, eles têm a mesma raiz étnica e linguística dos povos das Antilhas. E o quarto maior grupo é o grupo Nu-Aruac, que na verdade veio a fusão de dois grupos, né? O grupo Nu e o grupo Aruac. Esses dois grupos eles teriam se fundido ao longo da história. Eles eram agrícolas, também praticavam pesca e coleta e viviam muitas vezes do cultivo da mandioca. Também acredita-se que a mulher tinha elevado papel nas sociedades no Aruac, e eles também adotaram práticas comerciais, fazendo comércio inclusive com ingleses e holandeses durante o período colonial, contrariando o monopólio português. Nós temos também vários outros grupos indígenas, nós temos os grupos Pano, Tucano, Cariri, Charrua, que são grupos bastante numerosos também, muitos inclusive até hoje existem, inclusive vivem isoladamente, né? São indígenas isolados que não tiveram contato com a ideia de civilização ocidental, né? E justamente por conta disso, né, nós não temos tantas informações sobre esses grupos especificamente. É interessante notar que quando os europeus chegaram ao Brasil, eles vieram munidos de uma série de estereótipos e preconceitos a respeito dos indígenas, não só brasileiros, mas da América como um todo, né? Então, segundo muitos pensadores europeus na Idade Moderna, os indígenas viviam o chamado estado de natureza primitiva, né? Que seria a ideia do estado natural do ser humano, como é o ser humano sem o Estado, sem uma forma de poder
viver sem uma forma de organização social, né? O que é incorreto, já que eles tinham organização social. Eles eram comunidades muito bem organizadas e que inclusive tinham relações de aliança e de conflitos. Inclusive, alguns grupos indígenas, por questão linguística mesmo, não pronunciam os sons da letra F, L e R. Né? Assim como também em português, muitos fonemas nós não somos capazes de pronunciar. Né? E isso levou inclusive a um ditado, a uma metáfora no começo da época das navegações que dizia que por isso os indígenas não tinham nem fé, nem lei, nem rei. E que diz respeito ao que eles não teriam fé, pois eles não cultuavam o verdadeiro Deus cristão. Eles não teriam lei, pois eles não teriam legislação, e não teriam rei, porque não teriam poder político. Na verdade, nada disso é real. Eles podiam não ter rei, mas eles tinham uma organização política pautada no prestígio, em que ou o ancião, ou o conselho, ou o cacique era uma forma de liderança. Eles podiam não ter lei escrita, mas eles tinham várias leis orais que eram transmitidas de geração após geração. Várias leis de proibição, né, os chamados tabus, e de convivência social também. E a fé, como eu falei, havia uma multiplicidade de religiões indígenas, desde práticas animistas, ou seja, a crença da natureza dotada de espíritos, como politeístas, a crença em vários deuses. Os europeus então acreditavam que os indígenas eles eram pagãos e que praticavam ritos blasfemos, como o canibalismo, a poligenia e a poliandria, e que era uma missão deles educar os indígenas na fé cristã para que os indígenas seguissem a ética e a moral cristã. Também havia a crença de que os índios viviam em inocência, estado de pureza e sem pudores, né? Que eles não conheceriam o mal e que o fato deles andarem nus diz respeito a uma ingenuidade dos indígenas e não por fatores culturais, o que também não condiz com a realidade, né? De qualquer forma, o estudo da América indígena ele é algo que começou, né, há pouco tempo, podemos dizer assim, ainda mais no Brasil. Há poucas décadas nós temos estudado tanto as comunidades indígenas antigas, a partir da história e da arqueologia, mas também as contemporâneas, sobretudo a partir da antropologia, né, inclusive comunidades isoladas, e ainda muito a ser descoberto, ainda muito a ser evidenciado sobre como era o Brasil anteriormente ao período de colonização, à chegada dos europeus neste território. No momento é isso, uma boa tarde a todos.